Olá, aqui é o professor e guia de peregrinos Ariel Fingerman. Eu estou aqui num campo bonito aqui de Israel e hoje é um dia especial. Quero fazer um vídeo diferente, especial, porque como você sabe, nesse ano de 2024, com a guerra Israel-Hamas, o trabalho aqui, que geralmente é de guiar peregrinos aqui na Terra Santa, eu como guia de peregrinos, eu acabei me dedicando, focando em, em acompanhar os voluntários aqui de Israel que em massa foram trabalhar na agricultura para não deixar a peteca cair aqui, para continuar a agricultura acontecendo, mesmo no país em guerra, para a produção continuar acontecendo. Então, foi um ano. É o lado positivo de uma situação difícil, mas um lado positivo porque eu nunca tinha trabalhado na agricultura e esse ano foi bastante intenso nisso. E hoje, específico, é um dia especial porque pela primeira vez eu estou trabalhando aqui num campo de azeitonas, olha só, de oliveiras. E aqui eu quero filmar aqui como são bonitas essas oliveiras. E o cultivo aqui de oliveira é um cultivo ancestral, milenar. E eu quero mostrar as raízes bíblicas aqui da oliveira e na própria colheita, que hoje a gente está fazendo aqui a colheita da oliveira, e eu quero mostrar como tem uma repercussão do que a gente faz hoje com uma ligação que a gente faz com a época bíblica. E agora, veja só que bonitas essas oliveiras. Elas estão recheadas de azeitonas. E uma coisa interessante a gente já pode ver aqui, que não sei se você gosta, se você prefere a azeitona verde ou a azeitona pretinha, mas de qualquer maneira elas vêm da mesma árvore. Se você prefere a azeitona verde, então você colhe assim que ela fica madura, pronta para colher, você vai lá e colhe. Então assim você tem a azeitona verde. Se você prefere a azeitona pretinha, deixa ela na árvore e ela vai ficando pretinha na árvore. Então a última colheita é da pretinha, é a mesma azeitona, só que uma ficou mais tempo que a outra na árvore. Olha só que interessante. Agora, talvez você esteja se perguntando aí por que um país como o Brasil, que tem uma variedade incrível de árvores, de frutas, e por que a oliveira ela é plantada ou em alguns poucos lugares no Brasil, ou praticamente nada no Brasil. Né? Por que a oliveira não dá no Brasil, como se diz, né? Que é o seguinte, olha só, aqui na Terra Santa, a Terra Santa faz parte do clima mediterrâneo. E esse clima mediterrâneo é o seguinte, existe um período de seca natural muito longo no verão. Aqui em Israel, por exemplo, são praticamente 7 meses que não chove e depois 5 meses chove. Então é justamente aqui nesse período em que não chove que a oliveira produz o seu fruto. Então, se chover durante esses meses, estraga a produção. Então, como o Brasil é uma terra abençoada em que chove praticamente o ano todo, então a oliveira não gosta disso. A oliveira gosta, na verdade, desses meses de secura para produzir o seu fruto. Por isso, então, que no Brasil tem pouca produção de oliveira, de oliva. E você sabia que a oliveira é a árvore mais citada
em toda a Bíblia, olha só, a Bíblia cita várias árvores em vários momentos, mas a oliveira é a campeã, é a mais citada. E por que isso? Veja só, na época bíblica, se você queria ter luz na sua casa, o que você fazia? Você prensava a azeitona, recolhia o azeite, colocava numa lamparina, acendia em casa e assim você tinha luz na época bíblica. Não parava por aí. Na época bíblica também, o azeite de oliva era uma parte muito importante da alimentação das pessoas. As pessoas pegavam o pão, molhavam no azeite de oliva e comiam. Ali tinha cerca de 50% da refeição, era isso daí. Fora que o pão na época bíblica, o pão era muito mais nutritivo do que na nossa época, porque não tiravam a casquinha do trigo ou da cevada, então ficava algo menos saboroso do que o nosso, mas muito mais nutritivo. Então o pão daquela época junto com a oliva era uma alimentação sensacional. E então a oliveira ela dá luz, ela dá alimento, e também você lembra da história que Jesus conta do bom samaritano, em que o bom samaritano encontra aquela pessoa atacada e deixada semi-morta na beirada da estrada, e na falta de remédio melhor, o bom samaritano passa o azeite de oliva nas feridas daquela pessoa, assim está no Evangelho de Lucas, como cicatrizante, ou seja, na falta de remédio melhor, eles usavam também o azeite de oliva como cicatrizante, ou seja, uma árvore que te dá luz, te dá alimento e te dá remédio. Por isso também a oliveira, por essa importância tão grande, a oliveira ela também representa bastante na época bíblica, na cultura bíblica, na parte espiritual. Olha só, olha só que bonita aqui a oliveira, olha quanto fruto aqui. Na época bíblica, quando se coroava um novo rei, na verdade não tinha coroação de um rei, tinha a unção do rei. Então se pegava o mais puro azeite de oliva e colocava na cabeça do escolhido. Vamos lembrar, por exemplo, a história de Samuel ungindo Davi, o próximo rei de Israel. Então ele fez justamente isso, ungir, colocar o azeite de oliva na cabeça da pessoa. Isso era a coroação na época bíblica. E isso em hebraico, esse ato de você colocar o azeite na cabeça de uma pessoa, se diz em hebraico limshoch. Limshoch. Daí vem a palavra Mashiach, que quer dizer ungido, ou seja, o ato é ungir, limshoch. Então o ungido é o Mashiach. Essa palavra Mashiach hebraica foi traduzida para o português como Messias, daí que vem a palavra Messias, e foi traduzida para o grego como Cristo. Então Cristo em grego é a mesma coisa que Mashiach do hebraico, que é ungido. E então daí a expressão Jesus Cristo, Jesus ungido com o azeite de oliva. Olha só então a importância tão grande aqui da oliveira. E eu quero me aproximar agora do grupo que eu estou acompanhando hoje nesse campo de oliveira. E eu também já estão me olhando aqui, já querem que eu participe aqui, eu vou participar da colheita. E o interessante é que a colheita aqui na Terra Santa não mudou muito desde a época bíblica, que é basicamente como que eles fazem a colheita. Já a gente está se aproximando, olha só. Como que se faz a colheita? Você coloca um tecido ou um plástico embaixo da oliveira, você bate na oliveira e os frutos vão caindo, e assim você colhe. Isso é uma coisa interessante, porque assim já está descrito na Bíblia. Eu vou colocar na tela, tem Deuteronômio, uma passagem de comportamento ético bíblico, inspirado nessa colheita, em que o Deuteronômio diz que quando você for colher a oliveira,
e você bater na oliveira para as azeitonas caírem, não bata até o final. Deixe um pouco de oliva na árvore para que ali depois venham os órfãos, venham os pobres, venham as viúvas e possam recolher o que sobrou da colheita na árvore. Então olha só que bacana. São momentos bíblicos em que a gente vê até hoje. Olha só, eu quero me aproximar, aqui está o grupo em que eu estou acompanhando. Esse aqui é um trabalhador aqui estrangeiro que ajuda aqui na colheita, e aqui estão os voluntários fazendo o trabalho. Olha só, a azeitona caindo aqui, essa é a produção, e o pessoal batendo na oliveira, olha só, para o fruto ir caindo. Eu vou aqui filmar a turma, olha só, os voluntários aqui fazendo o trabalho, sacudindo a oliveira para cair. Shalom, manishma. Boker tov. A turma aqui está concentrada aqui, olha só. Isso aqui não mudou desde a época bíblica, não mudou a sacudida na oliveira e caindo aqui. E já estão me chamando ali para participar da colheita, então eu só queria fechar esse vídeo lembrando qual que é a primeira vez que aparece na Bíblia a menção à oliveira. Isso acontece na história de Noé, quando Noé quer saber se as águas do dilúvio abaixaram. Ele solta uma pomba, e a pomba circula pela terra e ela volta para a arca de Noé carregando no bico uma folhinha de um raminho de oliveira. Isso mostrando que as águas tinham baixado e as oliveiras já estavam reaparecendo na face da terra. Isso é uma coisa interessante também, porque realmente os arqueólogos, em sítios arqueológicos muito antigos da humanidade, já acharam ali caroço de azeitona, mostrando que a azeitona realmente foi uma das primeiras árvores que a humanidade plantou. Por isso que também aparece na história de Noé. É um cultivo antiquíssimo pela humanidade, o cultivo das oliveiras. Então esse momento em que a pomba volta para a arca de Noé com a oliveira no bico, virou uma imagem, um símbolo da paz universal. Existe ali na história de Noé a promessa de que a terra nunca mais seria destruída, então virou um símbolo da paz mundial, a pomba com o raminho de oliveira no bico. E é isso que eu quero desejar para você aqui nesse lindo campo aqui de Israel, com essas oliveiras sensacionais, lindíssimas aqui. Eu quero te desejar exatamente isso, muita saúde e muita paz para você, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, até lá.